Olá, professores! Eu sou a professora Ana Cristina de Pina Brandão, componho a equipe de língua portuguesa da Gerência de Formação Central, gerência essa que faz parte da Superintendência de Inteligência Pedagógica e Formação. Nesse primeiro momento do vídeo, faremos a análise dos escritores com menor índice de acerto da segunda avaliação diagnóstica de 2013. O seu mediador acabou de apresentar o gráfico que representa o resultado geral dessa segunda avaliação diagnóstica. Ao traçar uma linha em sentido horizontal sobre a porcentagem de 50% no gráfico em questão, podemos verificar que o índice de acerto de alguns escritores está abaixo do esperado, ou seja, está abaixo dos 50% de acerto. Abaixo desses 50% de acerto, nós temos o descritor 14, o descritor 18, o descritor 21, o descritor 9, o descritor 10, o descritor 8 e o descritor 12. Dentre os escritores com menor índice de acerto, os que tiveram resultado menos significativo foram o D10, como vocês podem observar, o D8 e o D21. E são exatamente esses descritores que passaremos a analisar nos próximos slides. Nossa análise consiste em ler as questões que avaliaram esses descritores, bem como relacioná-los com as aulas do Caderno Educacional de Língua Portuguesa do terceiro bimestre. Passemos, então, à análise do primeiro descritor. O aluno deveria ler o texto contínuo de Paulo Mendes Campos para responder à questão. Então, vamos ler o texto. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na sua alheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa, como você se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. Pode-se dizer que a exposição dos fatos é: letra A, atemporal, letra B, cronológica, letra C, psicológica, letra D, decrescente, letra E, irregular. O gabarito, portanto, deste item, a letra B, a exposição dos fatos é cronológica. O descritor avaliado nessa questão é o descritor 10, que avalia a habilidade do aluno identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Portanto, por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os fatos que causam o conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto e as circunstâncias da história, ou seja, o local e o tempo em que decorrerá a ação. Uma das expectativas de aprendizagem do currículo referência de língua portuguesa da terceira série do ensino médio, que está sendo trabalhada nas aulas do Caderno Educacional do terceiro bimestre e que se relaciona com o descritor em questão, é a de ler contos literários da literatura goiana e da terceira geração do modernismo brasileiro, utilizando as estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos, formular hipóteses, antecipação e inferência, verificar hipóteses, seleção e checagem. Veja que na aula 3 do gênero conto literário, a referida expectativa está sendo trabalhada. Ler contos literários da literatura goiana e da terceira geração do modernismo brasileiro, utilizando as estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos, formular hipóteses, antecipação e inferência, verificar hipóteses, seleção e checagem. Outras duas expectativas que se relacionam com o descritor 10 e que também estão sendo trabalhadas no Caderno Educacional de Língua Portuguesa do terceiro bimestre são as expectativas de refletir sobre o ambiente político histórico em que o terceiro movimento do modernismo brasileiro se desenvolveu e reconhecer o gênero conto literário e as respectivas sequências textuais que o compõem. Expectativas essas estão sendo trabalhadas na aula 6 do Caderno Educacional de Língua Portuguesa do terceiro bimestre. Na aula 8 do Caderno Educacional do terceiro bimestre, temos as expectativas: refletir sobre as produções
modernistas, especialmente as da terceira geração, e identificar os tipos de discursos que são utilizados na narrativa literária, que são expectativas que também se relacionam com o descritor 10. Na aula 3 do caderno educacional do terceiro bimestre, pode-se destacar duas questões de interpretação de texto que remetem ao descritor 10. Ao solicitarmos para que os estudantes observem a relação do título do enredo, o espaço e o tempo que se passa a história, estamos conduzindo-os a refletirem sobre os elementos que compõem uma narrativa, que compõem um texto narrativa. As questões são: qual a relação entre o título do conto e o seu enredo? E a questão 2 é: em qual espaço local se passa a história? Quanto tempo se passa? Um dia? Um ano? Uma década? Veja, portanto, que essas duas questões relacionam-se a esse descritor. Já na aula 6, o estudo dos elementos do conto literário presentes no texto famigerado de Guimarães Rosa também remetem ao descritor 10, já que o conto literário possui elementos comuns de qualquer texto do agrupamento narrativo, que compõe o conjunto de elementos de qualquer narrativa. Então, a questão 6... que elementos do conto literário é possível perceber no texto famigerado de Guimarães Rosa? Soma-se a isso o fato de o aluno desenvolver uma outra versão para o desfecho do conto, em que ele poderá considerar que o narrador atribuiu à palavra famigerado outra definição que não apresentada no conto. E, por fim, na aula 8, a questão 5 de interpretação tem como foco os personagens e o narrador do conto Nhola dos Anjos e a Cheia do Corumbá, do escritor Bernardo Ellis. Então, veja que a pergunta solicita ao aluno retirar do texto expressões que indiquem o falar caboclo, tanto na voz dos personagens quanto na voz do narrador. Passemos agora à análise de um outro descritor. Para tanto, vamos ler o texto. Texto 1. Livros de autoajuda podem aumentar a motivação. Fenômenos editoriais há alguns anos, os livros de autoajuda continuam conquistando fãs, apesar de também enfrentarem muita desconfiança e nariz torcido por parte do público. A variedade de temas é imensa. Há obras para quem precisa vencer a depressão, para quem quer buscar a fé, aprender a lidar com pessoas difíceis, alcançar a tão sonhada prosperidade, salvar uma relação e até educar os filhos. Mas todos têm algo em comum, o propósito de fazer do leitor uma pessoa mais feliz. Os livros de autoajuda muitas vezes conseguem colocar em palavras o que o leitor sente, mas não sabe definir. Eles ajudam a nomear o que a pessoa percebe apenas como um incômodo. Isso já é meio caminho andado para a resolução do problema, afirma o filósofo Jorge Cláudio Ribeiro, professor da PUC de São Paulo. No entanto, o conteúdo só será realmente eficiente se estiver alinhado à busca pessoal e ao momento de vida de quem lê. Assim como os remédios receitados pelo médico, um título recomendado por um amigo pode não servir a você. Texto 2. O direito à infelicidade. Os manuais de autoajuda são exemplos de tirania, de pequenas tiranias consumidas por escravos dóceis e fiéis que acreditam em dois equívocos. O primeiro é conhecido. Não existe manual de autoajuda que não apresente o infortúnio como elemento estranho à condição humana. A tristeza é uma anormalidade, dizem. O fracasso não existe. Quando existe, deve ser imediatamente apagado, ordenam. Na sapiência dos manuais, a infelicidade não é um fato, é uma vergonha e uma proibição. O que implica o seu inverso. Se a infelicidade é uma proibição, a felicidade é obrigatória por natureza. Obrigatória e radicalmente individual. Ela não depende da sorte, da contingência e da ação de terceiros, daqueles que fazem, tantas vezes desfazem o que somos e não somos. Depende exclusiva, infantilmente, de nós. A respeito dos livros de autoajuda, as opiniões dos autores dos dois textos acima são: letra A, complementares; letra B, inconsistentes; letra C, consoantes; letra D, antagônicas; letra E, exageradas. O gabarito, portanto, é a letra D, são opiniões antagônicas. Esse descritor, avaliado nesse item, é o descritor 21, que é reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.
Esse descritor exige do estudante a habilidade de identificar em um mesmo texto ou em textos diferentes pontos de vista semelhantes ou contraditórios sobre determinado tema. A dificuldade dessa tarefa situa-se no fato de, às vezes, não haver marcas bastante claras no texto que evidenciem as posições assumidas. Nesses casos, a percepção desses pontos de vista exige uma análise mais aprofundada do texto. Ao aluno ou à aluna, portanto, são dados 2 textos para que ele ou ela avalie o ponto de vista dos autores acerca do tema tratado. É assim que o D21 é geralmente avaliado nas avaliações externas. Vejamos agora quais expectativas de aprendizagem, quais atividades do caderno educacional estão relacionadas a esse descritor. Então temos as expectativas: ler cartas de leitor, utilizando as estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos, formular hipóteses e verificar hipóteses, ler comparativa e associativamente os gêneros em estudo, observando forma, conteúdo, estilo e função social. Na aula 18, sobre o gênero carta de leitor, as expectativas: ler textos utilizando as estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos, formular hipóteses, verificar hipóteses, e a expectativa de refletir sobre a argumentação na carta de leitor, são algumas das expectativas que se relacionam ao descritor 21. Já na aula 21, temos as expectativas: ler com fluência e autonomia, construindo significados, bem como leitura de textos utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos, formular hipóteses, verificar hipóteses. Na aula 18, veja que a questão 2 de interpretação de texto relaciona-se ao descritor 21, na medida em que o estudante deve analisar o posicionamento do autor da carta em relação à opinião de um outro leitor-autor. Vamos ver o exercício. O leitor, autor da carta acima, concorda com o posicionamento em relação ao trabalho infantil do outro leitor, o senhor Daniel Marques? Justifique sua resposta. A atividade da aula 21 também se relaciona ao D21, já que nessa aula o aluno ou a aluna deverá produzir uma carta em resposta a um leitor, posicionando-se favoravelmente ou não ao trabalho infantil. O aluno ou a aluna ainda poderá criticar ou elogiar o texto desse leitor. Vejamos a atividade. Estudante, chegamos ao final de nossos estudos sobre o gênero carta do leitor. Concluiremos a sistematização dos conhecimentos iniciada na aula anterior com mais uma produção de uma carta do leitor. Você se lembra de que produziu a sua primeira carta na 13ª aula e que ela foi sendo aprimorada ao longo das outras aulas? Além disso, você foi corretor do seu próprio texto. Fizemos também uma boa discussão sobre o trabalho infantil com base na carta do leitor, o senhor Aquivaldo, superintendente do Ministério do Trabalho, e nos argumentos que ele utilizou para defender a sua opinião sobre este assunto. Nessa carta, ele fez referência a uma carta de outro leitor. Leia abaixo a referida carta, relacionando-as. Em seguida, escreva uma carta em resposta a um desses leitores. Em sua carta, você será favorável ou não ao trabalho infantil e poderá criticar e ou elogiar os textos dos leitores Daniel Marques e Aquivaldo B. Se num primeiro momento você escreveu sua carta para ser publicada na Folha de São Paulo, agora sua carta será publicada em um jornal goiano, o Jornal Popular. É importante que você apresente de forma clara a motivação que o levou a escrever sua carta. O início do texto, Trabalho Infantil, de autoria do Sr. Aquivaldo B., é um bom exemplo. Para reforçar seus argumentos, você pode pesquisar mais sobre o assunto. Então, mãos à obra. Agora, você já tem propriedade para produzir uma carta do leitor. Então, vejam, professores, que no momento em que nós pedimos para que os alunos relacionem os 2 textos para produzir o seu próprio, nós estamos relacionando, nós estamos trabalhando com o descritor 21, com a habilidade de comparar textos. Passemos agora à análise do terceiro e do último descritor. Para isso, leremos o texto Manifesto pela Dignidade do Cidadão. Mesmo após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em 2013 completará 65 anos, e a Constituição de 1988, permanece no Brasil um tumor humano social bastante violento, a intolerância ao outro. Vivemos ainda no terror da exclusão,
da perda de senso comunitário e da nova onda de radicalização gerada por uma espécie de brutalização que vai tomando conta de muitos que não foram devidamente educados. Por fim a essa espécie de novo período das trevas é um imperativo. No Brasil, nas últimas décadas, vários grupos de marginalizados vêm se mobilizando. Movimentos de homossexuais, de negros ainda ultrajados, de desamparados economicamente, de mulheres violentadas, têm alcançado maiores dimensões. Contudo, o que se nota em tom de lamento é que em vários pontos do país, as ações em busca de respeito e direitos têm significado o acirramento do preconceito e da intolerância por parte daqueles que se sentem incomodados com certos progressos alcançados por pessoas que antes eram oprimidas. Observam-se grupos neonazistas em ação. Igrejas fundamentalistas se alastram e demonstram sua ojeriza e virulência a outros credos. Criam-se leis flexíveis a interpretações preconceituosas, inconsequentes e até xenófobas, completando um cenário de profunda ofensa à condição e à diversidade humana, para citar alguns casos que pontuam insistentemente a grande mídia. Tem-se nordestinos insultados e ameaçados de variadas violências, moradores de rua espancados até a morte ou queimados vivos e travestis executados sumariamente. Até quando cidadania e direitos humanos serão tão banalizados? Ainda se destaca pesarosamente uma forma de violência moral, que deveria ser vista por todos como insuportável num país tido como civilizado. Em nome da família, líderes religiosos tomam posse de tribunas parlamentares e de meios de comunicação para expor sua aversão aos homossexuais e principalmente a casais homoafetivos. Para mascarar a violência histórica com os negros, criam-se cotas para afrodescendentes em universidades. Mas as favelas e os prédios continuam lotados de gente da pele encardida, como muitos vêm maldosamente chacoteando. Por isso, conclamo todos os leitores deste manifesto, brasileiros ainda com poder de indignação, a reagirem contra atos discriminatórios em relação a imigrantes, homossexuais, negros, orientais, pobres, mulheres, idosos, índios, nordestinos ou qualquer outro grupo afetado. Estamos em uma crise moral e civilizatória grave, mas não podemos permitir atos extremos de aversão ao outro. Não podemos tolerar que, após décadas e até séculos de desrespeito à vida humana, os direitos básicos sejam jogados no lixo pela ignorância, que leva a repudiar o diferente. Devemos lutar juntos, não permitindo que caprichos estúpidos sejam utilizados como pretexto para a violência e a exclusão. Fortaleçamo-nos uns com os outros e busquemos uma saída em nome do bem-estar comum. Aliás, ser ou não ser não é a questão. A questão é o direito de ser. Não deixemos que ultraconservadores derrubem conquistas e o direito de todos serem livres e cidadãos completos e respeitados. Assinaturas de apoio ao manifesto. É um argumento que reforça a tese de que permanece no Brasil a intolerância ao outro. Alternativa A. Vivemos ainda no terror da exclusão, da perda de senso comunitário e da nova onda de radicalização. Alternativa B. Devemos lutar juntos, não permitindo que caprichos estúpidos sejam utilizados como pretexto para a violência e exclusão. Alternativa C. Por isso, conclamo todos os leitores deste manifesto, brasileiros ainda com poder de indignação. Alternativa D. Fortalecemo-nos uns com os outros e busquemos uma saída em nome do bem-estar comum. Alternativa E. Não deixemos que ultraconservadores derrubem conquistas e o direito de todos serem livres e cidadãos completos e respeitados. O gabarito, portanto, é a alternativa A. Vivemos ainda no terror da exclusão, da perda de senso comunitário e da nova onda de radicalização, uma vez que esse é o argumento principal para reforçar a tese de que permanece no Brasil a intolerância ao outro. O item que acabamos de ler foi elaborado para avaliar a habilidade de o aluno estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. É, portanto, o descritor 8. Por meio desse descritor 8, pode-se avaliar a habilidade de o aluno identificar, em uma passagem de caráter argumentativo, a tese e os argumentos que a fundamentam.
Pretende-se com esse descritor que o aluno reconheça o ponto de vista, tese, que está sendo defendido pelo autor e o relacione ao argumento usado para sustentá-la. Algumas das expectativas de aprendizagem que se relacionam a esse descritor são as expectativas de identificar a tese e os argumentos utilizados nas cartas argumentativas, bem como de selecionar argumentos a serem utilizados na produção desse gênero textual. Nas aulas 30 e 31, as expectativas que se relacionam ao descritor 8 são a de conhecer as características de uma carta argumentativa, identificar a tese e argumentos utilizados nas cartas argumentativas e de selecionar argumentos a serem utilizados na produção desse gênero textual. Na aula 30, um bom exemplo de atividade relacionada ao descritor 8 é a questão 2 de interpretação de texto. Veja que os alunos devem identificar 6 argumentos na carta proposta na atividade. Na aula 31, os estudantes são solicitados a reescreverem a carta argumentativa produzida. Essa atividade deverá ser feita em dupla e os alunos deverão avaliar os textos dos colegas, verificando se os argumentos utilizados são convincentes ou não. Vejamos na íntegra o que propõe a atividade. Faça a leitura da carta argumentativa produzida por você e depois avalie. O importante no momento de avaliar as cartas argumentativas produzidas é verificar se os elementos fundamentais do gênero foram adequadamente construídos, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento e manutenção da interlocução. Além disso, devem-se analisar os argumentos utilizados no texto. Eles são válidos e contribuem para a defesa da posição escolhida? Foram organizados e articulados de modo a construir uma estratégia argumentativa desenhada especificamente para convencer o interlocutor definido na proposta? São suficientes para convencer um interlocutor que pensa de modo contrário ao seu sobre o problema da segurança nas estradas? Com base nas observações feitas, veja o que pode ainda ser modificado em seu texto para torná-lo ainda mais sólido argumentativamente. Faça tais alterações, boa reescrita. Na aula 31, é solicitado ao estudante que responda um item esse que avalia a habilidade do estudante estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, ou seja, o descritor 8. Bem, professores, terminamos com esse slide a análise dos escritores com menor índice de acerto na segunda avaliação diagnóstica de 2013 e de que forma esses escritores estão sendo trabalhados no caderno educacional do terceiro bimestre. Como você pode notar, os escritores estão relacionados às expectativas de aprendizagem do currículo referência de língua portuguesa e, consequentemente, no caderno educacional. Portanto, é fundamental o trabalho com as expectativas de aprendizagem propostas. Ao mapear o caderno educacional, você poderá observar que muitas expectativas e atividades contemplam até mais de um descritor. Até breve. Professores, vocês irão receber uma tabela como essa, e o objetivo dessa atividade é que você faça um mapeamento das aulas do caderno educacional para melhor conhecê-lo. Então, você deverá ler as aulas de um determinado gênero textual para poder preenchê-la. Então, vejamos agora o que você deverá preencher em cada uma das barrinhas dessa tabela. Na primeira barra, você deverá escrever em qual etapa da aula, que no caso aqui é o levantamento dos conhecimentos prévios ou introdução ao estudo do gênero, o gênero textual, que é a carta argumentativa, a aula e os descritores relacionados a essa aula. Então, nós temos aqui 4 informações. Né? A etapa da aula, que aqui no caso é o levantamento dos conhecimentos prévios, né? O gênero, que é a carta argumentativa, a aula 22, 23, e os descritores relacionados que estão sendo trabalhados nessa aula, os descritores que estão sendo contemplados nessa aula. Na segunda barrinha, você deverá colocar as expectativas de aprendizagem desta aula, no caso aqui da aula 22. Então, as expectativas de aprendizagem trabalhadas na aula 22 são conhecer o gênero textual carta argumentativa, conhecer os elementos de uma carta argumentativa, refletir sobre o contexto de circulação da carta argumentativa e o perfil de seus leitores, e identificar tese e argumentos utilizados em cartas argumentativas,
selecionar argumentos a serem utilizados na produção desse gênero. Então, essas são as expectativas de aprendizagem trabalhadas na aula 22 do gênero carta argumentativa. Então, aqui nessa parte da tabela, você deverá apenas copiar as expectativas previstas para a aula. Já aqui em habilidades, né, na terceira barrinha, você deverá colocar as habilidades para que sejam trabalhadas nas expectativas de aprendizagem. Então, por que aqui temos a habilidade de conhecer? Porque nessas duas expectativas, essas duas habilidades estão sendo contempladas. Então, conhecer o gênero textual carta argumentativa e conhecer os elementos de uma carta argumentativa. Portanto, conhecer é uma das habilidades que estão sendo trabalhadas na expectativa de aprendizagem. Temos também a habilidade de refletir, já que temos aqui esta habilidade sendo trabalhada na expectativa, na terceira expectativa aqui elencada, que é refletir sobre o contexto de circulação da carta argumentativa e o perfil de seus leitores. Temos também a habilidade de identificar, já que esta habilidade está aqui, sendo trabalhada nessa expectativa, que é identificar tese e argumentos utilizados em cartas argumentativas. E temos também a habilidade de selecionar, já que temos aqui selecionar argumentos a serem utilizados na produção desse gênero. Então, nós temos aqui 4 habilidades, apesar de termos 5 expectativas, já que uma se repete. Então, aqui vocês vão verificar, ler a expectativa de aprendizagem, verificar quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas dentro dessa expectativa. Na quarta barrinha, nós temos os procedimentos. Aqui nessa barrinha, você irá observar de que forma as atividades estão sendo propostas nas aulas. Se nós temos uma conversa dialogada, se é uma introdução, uma conversa inicial sobre o gênero, você vai colocar aqui. Se numa próxima atividade propõe-se uma atividade coletiva ou individual, você deverá colocar aqui, preencher dentro dessa parte da tabela. Se nós temos também mais uma conversa dirigida para sistematizar as discussões feitas na aula, você deverá colocar aqui. Portanto, você deve observar de que forma a atividade está sendo proposta. Se é por meio de uma leitura silenciosa, se é por meio de uma leitura compartilhada, se é por meio de uma conversa dialogada, se é por meio de uma produção escrita, da análise de um texto, enfim, você vai verificar de que forma, então, o desenvolvimento da aula, o desenvolvimento do conteúdo e das habilidades estão sendo propostas. Aqui no penúltimo espaço da tabela, você vai verificar quais são os conteúdos da expectativa de aprendizagem. Então, aqui nós temos a carta argumentativa, o próprio gênero textual já é um conteúdo, é um objeto de estudo de língua portuguesa. Então, a carta argumentativa, ela é um conteúdo da expectativa de aprendizagem. Então, que conhecer o gênero textual carta argumentativa, a carta argumentativa é o próprio conteúdo da expectativa de aprendizagem. Os elementos de uma carta argumentativa também. Então, os elementos que constituem uma carta argumentativa são também conteúdos. E elas são conteúdos presentes em uma das expectativas de aprendizagem. O contexto e o perfil dos leitores, tese e argumentos. Então, aqui, esses são alguns dos conteúdos presentes nas expectativas de aprendizagem. Então, o que você deve observar é ler a expectativa de aprendizagem e verificar quais são os conteúdos propostos na expectativa de aprendizagem. E, por fim, aqui na última parte da tabela, nós temos o pré-requisito. Então, o pré-requisito é o que o aluno deve ter visto, o que o aluno deve ter estudado, que tipo de prática deve ter sido feito com o aluno, para que ele possa realizar as tarefas propostas nessa aula. Então, um dos pré-requisitos é que o aluno tenha o hábito de falar e escutar. Então, é fundamental
é colocar o aluno em situações em que ele socialize, em que ele argumente oralmente, já que a prática de oralidade é um dos eixos da língua portuguesa, é uma das práticas da língua portuguesa. E nós temos também como pré-requisito a prática de leitura, ou seja, de interpretar, de vocalizar. Então, a leitura ela é imprescindível aqui nesse momento para que o aluno possa desenvolver as atividades propostas. Então, nós temos aqui duas práticas como pré-requisitos, a prática de oralidade e a prática de leitura. É comum nós observarmos o não trabalho com a prática de oralidade, mas é fundamental sempre tentar colocar o aluno em situações em que ele fale e escute. Então, mesmo que seu aluno ainda não tenha esse hábito, mesmo que o seu aluno demonstre uma certa dificuldade com esse tipo de atividade, é necessário insistir para que ele se habitue a isso dentro da sala de aula. Então, essa é a tabela que você deverá preencher. Qualquer dúvida, você deverá perguntar ao seu mediador. E no mais, desejamos a você sucesso nessa atividade. Até breve!